Olá, muito bom dia a todos. Hoje estamos no dia 62 de 276, gestando um Cristo em nós. O dia de hoje traz uma reflexão muito especial. Como Maria e José estão preparados, né, já para visitar Isabel, a reflexão de hoje traz um versículo muito maravilhoso de Lucas, né? Porque para Deus nenhuma coisa é impossível, já que naquele caso, né, Isabel era tida como estéril e mesmo na velhice ela concebeu um filho, João Batista, que tem um significado tão importante, né, também para a vinda de Jesus. Ele era quem foi responsável por anunciar a vinda do Messias, né? Que já anunciava que ele batizava com as águas, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo. E para mim, essa passagem também tem uma mensagem muito especial. Essa passagem marcou a minha vida num momento em que eu rezava e eu recebi uma notícia que, apesar de carregar, né, esse poder de milagre, também me acometeu de tanta apreensão, deu frio na barriga e aqui, inclusive, a reflexão traz assim. Maria diz que Isabel também poderia ajudá-la na compreensão da vontade do Senhor. Mesmo que nos aconteçam milagres, muitas vezes a gente não compreende a vontade de Deus naquele momento. É um aprendizado dia a dia, né? São tantas coisas que se revelam a partir do Espírito Santo que nós, na nossa compreensão humana, muitas vezes a gente fica se questionando, né? Mas qual é a vontade do Senhor? E eu digo que não só eu recebi um milagre, mas como uma resposta de Deus para mim, de coisas que Ele deseja para mim que eu não tenho consciência ainda. Porque apesar de eu rezar muitas vezes pedindo para a realização de algumas situações, o maior dos milagres foi compreender o quanto ele tem planos maiores para mim. Porque às vezes a gente faz pedidos para ele, né, tão específicos e que não necessariamente compreendem a vontade dele para nós. E por mais que sejam milagres também, eles não representam que tudo na nossa vida está resolvido e que a gente não vai passar por desafios, né? A nossa vida, com muitos milagres ao redor, exige de nós dedicação, entrega, responsabilidade e assumir, né, aquilo que nas reflexões passadas a gente estava falando, como é libertador e ao mesmo tempo difícil a gente se manter fiel e obediente, né, aquilo que Deus coloca para nós na nossa vida. Como é importante a gente permanecer com esse olhar espiritual para os planos dele para nós, porque muitas vezes a gente se satisfaz também de muito pouco. E esse movimento eterno, né, que acontece na nossa vida, e eu acredito que vai também para muito além desse nosso plano aqui terrestre, é o que a gente precisa estar cada dia mais em contato, né? Então, a finalização aqui da reflexão, né, do padre Luiz Erlim abra os olhos do coração e verás milagres à sua volta. Porque sim, a gente precisa olhar com os olhos do coração para entender que o milagre, ele não acontece só pelo que
não é planejado, pelo que é uma surpresa, pelo que é ótimo, bom, né? Agradável. Ele vem recheado de uma série de coisas que muitas vezes a gente olha com frieza para aquilo e não percebe como milagres, mas que a gente sempre seja capaz de entender os impossíveis de Deus que acontecem na nossa vida e que esse também seja um motivador para a gente basear os nossos sonhos, para que os nossos sonhos sejam uma expressão real daquilo que a gente quer para a nossa vida. Nem sempre o que acontece é aquilo como a gente pediu, mas eu acredito muito que Deus coloca isso, né? Uma mulher estéril é capaz de gerar um filho. Então, eu, que sou de repente incapaz de tantas coisas, o quanto eu posso realizar além daquilo que eu posso imaginar, né? Se a gente imaginar a esterilidade como algo que tem incapacidade de multiplicar e de frutificar, quais são as impossibilidades que eu mesmo coloco na minha vida? E que Deus mostre pra gente o caminho, que Maria abra as portas, né? E como exemplo que ela passa aqui de eu vou enfrentar isso, eu vou encarar esse desafio e dia a dia ela vai resolvendo, ela vai se preparando, ela vai entregando, ela se une com Isabel e com o povo que tem um coração parecido com o dela para também discernir aquilo que no momento está confuso, que não é capaz, né, de ser decifrável com um olhar só humano, né, frio. E às vezes a gente precisa, inclusive, né, dos outros que estão ao nosso redor para ajudar, né, o nosso coração a enxergar esses milagres. E é com essa reflexão que eu desejo que vocês tenham um dia muito abençoado. Recebam o meu forte abraço com muito carinho. Simone.